Então eu vi muita gente nesse departamento, e Deus me mostrava as suas vidas terrenas. E todas elas eram pessoas bonitas, e bem parecidos aqui na terra. Agora, estão muito feios no inferno. E os demônios os atormentam, usando lanças. E com elas, cortam as suas partes íntimas. Agora essas almas choram, buscando a morte, mas a morte não se pode mais encontrar. Apocalipse 9, 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E eles pediam a Jesus para que os tirassem do inferno. Mas o Senhor Jesus sempre zela pela sua palavra que saiu da sua boca. Colossenses 3, 5 a 6. A sua palavra declara que todo aquele que pratica a fornicação não herdará o reino de Deus. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Jesus me mostrou aquelas que se vestiam para satisfazer a carne. As mulheres que usam calça comprida ajustada, vestidos e saias muito curtos, blusas decotadas, e que usam brincos, pulseiras, anéis, todos esses artigos e acessórios, e as maquiagens, e restos de vestidos terrenais, tudo isso estava no departamento das prostitutas no inferno. Isaías 3, 16 a 24. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Todas elas eram atormentadas no inferno. E então, vi um outro departamento. O departamento dos que haviam ouvido falar de Cristo, mas nunca se arrependeram. Tem muita gente no fogo do inferno, que ouviram falar da obra da salvação, mas se negaram a se arrepender dos seus pecados, e todos eles pensaram que poderiam entrar no céu com as obras da carne e do sangue. Mas ao morrerem, terminaram no fogo do inferno que arde por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E estavam chorando. O Senhor dizia: eu havia lhes dado muitas oportunidades enquanto estavam na terra, para se arrependerem dos seus pecados, mas eles pensaram que tinham muita vida pela frente. E alguns deles até dizia que não havia inferno de fogo. Alguns deles agrediam meus servos que enviei a eles para pregar a minha palavra, e agora, estão no inferno pedindo uma segunda oportunidade, mas eu não os conheço. Provérbios 1, 24 a 28. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então o Senhor me dizia: eu lhes mostrei a maneira de escapar do fogo do inferno, mas eles quiseram seguir os seus próprios caminhos, desfrutando deste mundo, e incluso, lhes ofereci a minha graça santa,
quando estavam a ponto de morrer, mas eles estavam tão distraídos. Eu os advirto, de que as mulheres não devem vestir-se como mundanas, mas alguns dizem, isso não tem nada a ver, Deus é a nossa fé. Eu nunca mencionei para utilizarem brincos, mas usam adornos com prata e ouro, tudo isso é se vestir a favor da carne. Eles me odiaram, e se entregaram para a morte, e não somente a morte terrenal, mas também ao castigo eterno do fogo do inferno. Provérbios 8, 35 a 36. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Por favor, você que me escuta, se arrependa agora mesmo dos seus pecados. Porque no inferno, se arrependerá uma e outras vezes, mas será muito tarde. E os que se negarem a se arrependerem agora, serão jogados ao tormento eterno do lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vi um grande tormento dos que se afastaram do Senhor. Eu via que um demônio cortava suas línguas e os seus corpos. Ele lhes golpeava com armas cortantes, e eles choravam amargamente, e começavam a culpar-se a si mesmos dizendo, porque estamos aqui, Deus nos advertiu, mas nós não escutamos. E o demônio lhes disse, calem-se. Ele lhes deu sua graça, e vocês fizeram inútil. Agora, vocês nunca sairão daqui. E nós iremos atormentá-los, até que chegue o grande dia do juízo. E seguiam atormentando a eles. Ezequiel 18, 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E o demônio lhes dizia, vocês são meus para sempre. E por isso meu irmão e minha irmã, tu que me escutas, por favor, não voltem novamente para o mundo, vocês que já são de Cristo, porque há um perigo muito grande em perder a sua salvação se você se apartar do Senhor. 2 Pedro 2, 20 a 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então o Senhor me mostrou minha própria fossa no inferno de fogo. E eu estava muito triste. Então o Senhor disse, cada um na terra tem sua própria fossa no inferno de fogo, e a missão dos demônios é trazer todos até aqui. E por isso vocês, amigos e irmãos, devem assegurar-se de que não vão ir direto a essa fossa, porque ali, esse fogo é muito quente, e é como ácido. Então nós fomos para um outro lugar. E o Senhor me levou ao trono do diabo. E eu vi um alto e grande demônio nesse trono. Ele era muito horrível, e de imediato, pôs os seus olhos em mim. Ele me chamou pelo meu nome, e me disse, Senaion, tu viestes aqui para ver nossos mistérios. Eu não vou permitir que tu compartilhes nenhum dos nossos segredos. Eu vou te matar, eu te juro. Então o Senhor me disse, não temas, porque eu sou tua vida. Isaías 41. 10, 11. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, perecerão. E depois de algum tempo, ficamos invisíveis ao diabo. E o Senhor me disse, nem tudo é visível ao diabo, e ele não sabe tudo.
mas tudo é visível para Deus. E eu, a princípio, não acreditava nisso, porque todos sabemos que o diabo é poderoso. E o Senhor conhecia os meus pensamentos, e me levou para trás do trono, e vi que o diabo não sabia que estávamos ali. E uma grande potência tremeu o inferno, e então o diabo caiu do seu trono. Então ele voltou, e nos viu visíveis. Então o diabo gritou o meu nome: Senaion. E o Senhor me disse: não temas, repreenda-o no poder do meu nome. E assim fiz. Eu disse: eu te mando, Satanás, que te sustentes por 3 minutos no nome de Jesus. E pelo poder do nome de Jesus, seu espírito foi pregado em algo como uma parede, e seu corpo horrível caiu. Filipenses 2, 9-11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E depois de 3 minutos, o Senhor liberou o seu espírito. E o demônio regressou novamente a esse corpo horrível. E imediatamente quando se levantou, gritou com uma grande fúria e raiva. Então vi que muitos demônios se aproximaram, e todos se reuniram com flechas em suas mãos. E todos vieram de uma só vez contra nós. Então o céu se abriu, e eu vi uma flecha branca e muito pura. E era só isso, apenas uma flecha, e caiu, e destruiu todas as flechas dos demônios de uma só vez. E isso foi incrível. Glórias a Deus. Quero dizer, que no nome de Jesus, todo joelho se dobrará diante de Deus. Filipenses 2, 9-11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Marcos 16, 17-19. E estes sinais seguirão aos do que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. João 14, 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Há poder no nome de Jesus se o chamar com fé, e os demônios fugirão de ti. Mas, quando se chama o nome de Jesus sem arrependimento, estás em perigo. E o Senhor me levou em uma grande sala no inferno. E eu via todos os demônios acorrentados pela parte de baixo nos assentos. E o Senhor me disse: estes são os anjos caídos. Assim que lhe perguntei a razão: por que é que eles estão acorrentados embaixo? O Senhor me disse: eles são muito poderosos, e se forem postos em liberdade, levariam as almas ao inferno. Então o Senhor me disse: eles serão postos em liberdade, depois do arrebatamento da minha igreja, criando caos, problemas, e confusão na terra, e perseguirão as pessoas que não têm a marca da besta. Segundo a Pedro 2, 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E então, um deles me chamou pelo meu próprio nome e disse: Senaion, o Senhor te mostrou um bom testemunho, mas se eu me encontrar contigo na terra, eu te mato. E sucedeu que depois destas coisas, nós partimos daquele lugar, e no caminho, me dei conta de que algo segurava em minha roupa, e quando olhei atrás, vi que era um demônio que saiu de baixo. Mas com a luz de Cristo, ele não podia se aproximar de mim. Então o Senhor me disse: ele é o sumo sacerdote do diabo, seu nome é Beelzebu. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E o demônio me disse: não iremos permitir que compartilhes este testemunho, tu não vai revelar os nossos segredos, eu vou te matar. Então o Senhor me disse: repreenda-o em meu nome. E assim que eu repreendi, em nome de Jesus, e disse: tu vais cair agora mesmo. E nesse momento,
veio um vento forte que o golpeou, e aquele demônio voltou para o seu lugar. O Senhor também me mostrou o espírito de obstinação, e as formas das hostes de maldade. E o Senhor enviou de novo muitas armas poderosas, e o demônio saiu fugido. Salmos 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E sempre que o Senhor segurava as minhas mãos, sua presença me tirava o medo, e já não sentia mais tristeza por tudo que havia visto. E seguimos avançando. Então de longe, vi uma senhora no fogo do inferno. E os demônios a atormentava. Não 2, 10. Vazia, esgotada e devastada está, derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor. E os rostos de todos eles se enegrecem. Ela chorava muito enquanto me olhava. E pediu ao Senhor misericórdia. Perguntei: mas quem é ela? E o Senhor me disse: esta é Ruth, tua tia. Fazia muitos anos que ela havia morrido. O que era uma grande pena. E ela estava ali porque não conheceu o Senhor, e ela não era feliz. Eu estava pensando, se eu não iria ao céu. Então o Senhor conhecia muito bem os meus pensamentos, e me disse: eu sou a tua vida. E eu lhe disse: quero que me prometas, que não vou terminar no inferno. E ele me disse: se tu sabes meu nome, não temas, porque eu sou tua vida. Meus queridos irmãos, a Igreja de Cristo necessita despertar, e colocar as armaduras de Deus. E então, vi um grupo de demônios que se reuniram, e vi um livro muito grande diante deles. E começaram a abrir, e de imediato, abriu uma página, e disseram: sim, vamos fazer guerra às igrejas. E logo fecharam o livro. De repente, vi um incontável número de demônios que apareceram com flechas em suas mãos, para lançarem ataques contra a igreja. E eu me surpreendi. Então, o Senhor me disse: estas são as flechas dos sonhos e da fraqueza, que são utilizadas para que o meu povo não possa orar, e que não possam crescer para o meu reino. E todos os demônios têm uma missão, e essa missão é levar todas as pessoas ao inferno. A igreja precisa despertar, e devemos orar contra as forças invisíveis que lutam contra a igreja de Cristo. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então eu vi um poderoso demônio que se disfarçou em uma mulher muito charmosa, se vestia decentemente, e se parecia uma boa cristã. Ela entrou em uma igreja para atacar um irmão, que recentemente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e chegou justamente para seduzir a este irmão, para que o irmão perdesse a sua salvação. Vamos convocar a uma assembleia solene, e clamemos ao Senhor para despertar a igreja, e a igreja necessita de um avivamento divino, e edifiquemos as nossas vidas de oração, e devemos destruir todas as sementes que Deus não plantou na igreja. 2 Coríntios 10, 4 ou 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E tem muitos demônios nas igrejas, que hoje operam nas semelhanças dos homens, e querem seduzir a igreja. 2 Coríntios 10, 13 a 15. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. E para superar isso, devemos pôr as armaduras de Deus. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes,
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Recordemos que hoje são tempos perigosos. 2 Timóteo 3, 1-7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E o Senhor me deu uma lição dizendo: muitos cristãos são defensores de Satanás. Então eu disse: mas como pode um cristão que está orando contra o diabo, defender ao mesmo tempo o diabo? Então o Senhor me disse: existem coisas nas Escrituras que eu condeno, e o diabo sabe e conhece muito bem cada coisa que te condena. E ele faz uma operação, que te faz pecar contra Deus. Com isso, alguns cristãos dizem aos seus irmãos: olha, fazer isso não é pecado, quando na realidade é pecado. É um pecado diante de Deus tão grave, mas tão grave, que te aparta de Deus. Então, quando os cristãos fazem isso, são os defensores do diabo. 1 Pedro 3, 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Jesus disse: eu os advirto, de que as mulheres não devem vestir-se como mundanas. Mas alguns dizem: isso não tem nada a ver, Deus é a nossa fé. Eu nunca mencionei para utilizarem brincos, mas usam adornos com prata e ouro. Tudo isso é se vestir a favor da carne. Jeremias 5, 3. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Se preocupam da beleza exterior, que depende da relojaria, da roupa bonita, do cabelo arrumado. Temos dois tipos de beleza: nossa aparência externa, nossa presença, ao nosso interior. E põe isso, meus queridos irmãos, o que Deus chama de pecado diante da sua presença, não tratemos em justificá-los diante de Deus. E por isso, amigos e irmãos, não defenda o diabo. Ele só quer a sua perdição, e por certo que não seja o adorno exterior como pintar os cabelos, e o adorno de ouro e nem roupa luxuosa. 1 Pedro 3, 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. E o Senhor me disse: se algum cristão diz que usar isso não é pecado, então esse cristão é defensor do diabo, e o que defende o diabo nunca poderá chegar ao meu reino. Então o Senhor disse: filho meu, esquadrinha em Deuteronômio 2:5, a que advirto aos homens, que devem obedecer a mim, porque, quando uma mulher se veste com roupa de um homem, ou se um homem se veste com roupa de mulher, eles estão maldizendo o Deus do céu e da terra, e estão dizendo a Deus que ele não é perfeito no seu trabalho. E o Senhor estava chorando.